Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais uma videoaula. A gente vai ter uma sequência agora de 3 vídeos sobre a eletrofisiologia do miocárdio. Então a gente vai ver aí como é que ocorre a bioeletrogênese. Então vamos começar falando justamente sobre a fisiologia do músculo cardíaco. Então vamos falar como é que o potencial de ação é gerado de forma espontânea lá no miocárdio e como é que ele se propaga através do músculo cardíaco. Para falar desse músculo, a gente tem que primeiro caracterizá-lo, né? E esse músculo cardíaco ele é dividido em 3 tipos de fibra. Então, a gente tem músculo atrial, certo? Fibra cardíaca do átrio, músculo ventricular. E a gente tem fibras cardíacas especializadas, que são excitatórias e condutoras. São essas fibras que estão representadas aqui em amarelo, né? E são elas as responsáveis aí por conduzir o potencial de ação ao longo do músculo cardíaco. É também a atividade dessas fibras que é captada lá no eletrocardiograma, né? Como eu falei para vocês, então as diferenças de voltagem gerada pelo potencial de ação se propagando nessas fibras é que vai ser captada lá. Então aqui, caracterizando a fibra muscular cardíaca em si. Então, o nosso coração, ele é um músculo estriado cardíaco e ele tem um sistema de contração semelhante ao que ocorre lá no músculo esquelético. Porém, a contração do músculo cardíaco ele tem maior duração. Além disso, o músculo cardíaco ele é formado por células individuais que estão conectadas por esses discos intercalados que vocês veem aqui na imagem, certo? Então, os discos intercalados, eles conectam essas células individuais cardíacas. Esses discos intercalados, eles são espaços ricos em junções comunicantes. Então, vocês devem lembrar lá das aulas de sinapse química e elétrica, né? Que na sinapse elétrica a gente tem junções comunicantes e no coração ele é riquíssimo em sinapses elétricas. Então, aqui ó, a gente tem a membrana de uma célula, aqui a gente tem a membrana de outra célula. É como se eu estivesse dando um zoom nisso que a gente vê aqui, nessa junção que a gente vê entre essas células aqui embaixo na imagem. Esses poros, né, entre uma célula e outra são formados por proteínas que elas podem estar fechadas ou abertas dependendo aí da sinalização celular. Quando abertas, tudo, né, toda alteração de voltagem que ocorrer no citoplasma de uma célula pode passar para o citoplasma da outra célula sem grandes dificuldades. Então, isso permite, por exemplo, que as fibras cardíacas elas sejam muito coordenadas. E aqui a gente tem, né, um coração que é rico em junções comunicantes em diversas porções, menos na porção entre átrios e ventrículos. Os átrios e os ventrículos, eles são separados por tecido fibroso. Então, a gente tem tecido fibroso separando átrios e ventrículos. Aqui a gente tem, né, a válvula tricúspide e a válvula mitral, que são duas válvulas atrioventriculares que separam aí, né, átrio direito de ventrículo direito, átrio esquerdo de ventrículo esquerdo. E a gente pode observar que elas são de tecido fibroso e que a gente tem tecido fibroso ao redor. Então, nesse espaço entre átrio e ventrículo, a gente tem poucas junções comunicantes. Porém, a gente tem a propagação do potencial de ação iniciando lá no nódo sinoatrial no átrio, se propagando do nódo sinoatrial para o nódo atrioventricular e do nódo atrioventricular para os ventrículos. Então, apesar das poucas junções comunicantes do tecido fibroso presente, o sinal ele consegue passar do átrio para o ventrículo, certo? E aí uma coisa interessante que dá para destacar aqui, que tem um feixe interatrial, né, que o potencial de ação ele se inicia no átrio direito, através do nódo sinoatrial, mas ele vai chegar até o átrio esquerdo. E ele vai se propagar também para, né, o nosso nódo atrioventricular e de lá para as fibras de Purkinje, que são essas aqui que inervam o músculo do ventrículo. Então, aqui só destacando, né, cada uma das estruturas, nódo sinoatrial, nódo atrioventricular, vias internodais entre um nódo e outro, via interatrial, né, feixe interatrial e os feixes das fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje, elas vão ter aí diversos ramos chegando aí em todo o músculo do ventrículo.
Aqui a gente tem o potencial de ação típico do músculo cardíaco. Como é que é um potencial de ação no músculo cardíaco? Então, tipicamente, a gente tem, aqui a gente tem os segundos, né, o tempo embaixo, e alteração de voltagem na membrana da célula em milivolts aqui no eixo Y. Então, aqui temos uma fibra de Purkinje aqui no músculo ventricular. Então, começa, né, com a célula em repouso, tanto na fibra de Purkinje quanto no músculo do ventrículo. Depois a gente tem a despolarização. E aí ocorre um platô, que pode ser observado tanto na fibra de Purkinje quanto no músculo do ventrículo. Devido a esse platô, a gente tem a nossa fibra, seja a fibra ventricular, seja a fibra de Purkinje, ficando despolarizada por mais tempo. E isso faz com que o músculo cardíaco ele fique contraído por mais tempo. Depois do platô, a gente tem a repolarização, retorno dessas fibras ao potencial de repouso. Então, a gente pode ver que o platô ele diferencia aí o potencial de ação típico do músculo cardíaco daquele potencial de ação que a gente vê no músculo esquelético, que a gente vê nos neurônios, né? O potencial de ação no músculo esquelético ele não apresenta o platô, tendo a curva de despolarização, repolarização, às vezes hiperpolarização, né? E retorno ao repouso. E no músculo cardíaco, não. No músculo cardíaco, a gente tem a presença desse platô sempre que a gente fala em contração de fibra de Purkinje, contração de músculo ventricular. E aí fica a pergunta, né? O que causa o platô? Afinal, né, tem um platô, ele tem um platô, o outro não tem um platô. Alguma coisa está causando esse platô. E aí, o músculo cardíaco, né, ele tem aí algumas pequenas diferenças na hora do seu potencial de ação. Então, primeiro, o músculo cardíaco, o potencial de ação é causado pela abertura de dois tipos de canais, né? Esse momento aí de despolarização, a gente tem a abertura de canal de sódio, voltagem dependente. Quando há alteração de voltagem na membrana, pela chegada de um sinal, a gente tem os canais de sódio se abrindo, o sódio entra na célula, tornando ela mais positiva, ocorre assim a despolarização sempre que atingir o limiar. Depois que ocorre a despolarização, os canais de cálcio lentos vão abrir, fazendo com que o cálcio entre na célula. Com o influxo de cálcio para o interior da célula, essa célula vai se manter despolarizada, gerando assim o platô. Então, o canal de cálcio lento ele vai ser aí um dos grandes responsáveis pela geração do platô, por essa manutenção ali da célula despolarizada por mais tempo. Então, o que a gente tem acontecendo, na verdade, é que aqui no 0 a gente tem a abertura dos canais de sódio, o sódio entra, ocorre despolarização. Aí aqui no 1, que tem essa pequena, né, diminuição aqui da voltagem da membrana, é porque o potássio está saindo da célula. Porém, logo depois disso aqui, a permeabilidade ao potássio ela vai diminuir e os canais de sódio, de cálcio lento, eles vão estar abertos aqui no 2, gerando platô. Em alguns livros se chamam canais de cálcio-sódio, de sódio-cálcio lentos, porque tem uma pequena quantidade de sódio que também entra nesse momento, mas comparado à quantidade de cálcio que está entrando, essa quantidade de sódio não é tão expressiva. Certo? Aí esses canais de cálcio, a entrada do cálcio mantém esse platô. Depois a permeabilidade ao potássio volta a aumentar com o fechamento desses canais de cálcio lentos e aí a célula sofre a sua repolarização. Então, pessoal, essa figura aqui mostra justamente, né, a interação aí entre o movimento de cargas iônicas e o potencial de ação no músculo cardíaco. Então, aqui a gente tem para baixo é para dentro da célula, para cima é para fora da célula. No primeiro momento, né, está tudo em repouso. Depois, no 0 aqui, o sódio está aumentando dentro da célula. No 1, né, começa aí uma pequena quedinha, porque o potássio ele faz aí um movimento para, né, ficar aí, sair da célula, mas essa permeabilidade logo passa e o canal de cálcio lento abre, o cálcio entra na célula, mantendo o platô. Depois esse canal fecha, a permeabilidade ao cálcio diminui e o potássio vai então se mover para fora da célula, gerando a repolarização. Bom, gente, falta falar para vocês apenas agora sobre o período refratário. Então, recapitulando, né, para quem
quer lembrar o que é período refratário? O período refratário ele é um período em que uma célula não pode sofrer um novo potencial de ação. Então, ela não pode ser estimulada novamente. E aí, aqui, especificamente, a gente vai falar sobre o período refratário do miocárdio. Então, o miocárdio ele tem um período refratário absoluto que coincide com o platô. Então, tem uma duração aproximada de 0,25 a 0,3 segundos, que é mais ou menos a duração desse platô gerado pela entrada do cálcio na célula. E nesse momento aqui, enquanto a célula está em platô, ela já está despolarizada e ela não pode sofrer uma nova despolarização. Então, não tem como eu fazer um novo potencial de ação aí, né, quando eu estou nesse período de platô. A gente tem ainda uma pequena diferença entre átrios e ventrículos, né, que no átrio o período refratário ele é menor. Em vez de durar 0,25 a 0,3, ele dura cerca de 0,15 segundos. Né? Isso indica aí que a gente tem um platô um pouco menor nos átrios, mas isso é uma diferença, né, bem pequena se a gente pensar em termos de tempo. Né? E aí aqui a gente tem o período refratário relativo, que é logo depois que a célula repolariza, né, a gente precisa de um estímulo maior do que aquele que era necessário inicialmente para estimular novamente essa célula. Bom, pessoal, é isso por esse vídeo. Eu espero que vocês estejam curtindo aí a eletrofisiologia do miocárdio. A gente vai ter ainda mais 2 vídeos para falar sobre essa eletrofisiologia. A gente vai abordar ainda a geração endógena do potencial de ação lá pelo nódo sinoatrial. Então não percam esses vídeos e se tiverem dúvidas é só entrar em contato comigo. Até mais!